Seria BioShock uma crítica ao anarcocapitalismo? Esta é a Visão Libertária, sua fonte descentralizada de informações. Partindo de uma definição marxista, não é difícil encontrar pessoas que não conseguem ouvir a palavra capitalismo sem pensar em algo negativo, cujo objetivo é explorar a maioria pobre a fim de beneficiar uma minoria rica. Os frutos dessa confusão semântica estão presentes em diversas mídias em que o sistema capitalista é representado como algo indesejável, cruel e fadado ao fracasso. Esse é tido por muitos como o caso de BioShock, um clássico dos jogos de tiro em primeira pessoa que, mesmo sem tocar diretamente no assunto em seu gameplay, esconde em sua ambientação uma história que é tida como uma crítica direta ao capitalismo. Para entender o contexto dessa suposta crítica, é necessário compreender a história do jogo. BioShock é ambientado em Rapture, uma cidade no fundo do oceano idealizada por Andrew Ryan. Andrew é um fugitivo do regime comunista que se instalou na Bielorrússia, conseguindo escapar para os Estados Unidos pouco antes do seu país natal ser integrado ao bloco soviético. Obtendo sucesso no ramo industrial, Andrew teve o desprazer de conhecer os coletivistas americanos, em especial os sindicatos da época. Desiludido com tanta sossagem, a ideia da construção de uma cidade privada baseada no indivíduo e longe dos horrores da guerra floresceu em sua mente. Foi colocado em prática um projeto colossal que contou com a ajuda de diversos especialistas. Em pouco tempo, a cidade foi construída, recebendo seus primeiros habitantes em 1946. Para quem já leu A Revolta de Atlas, livro da escritora americana Ayn Rand, as semelhanças entre Rapture e Galt's Gulch são nítidas. Ambos os lugares funcionam como um refúgio para os indivíduos que, devido às medidas coercitivas do Estado em nome da igualdade, são espoliados por uma autoridade governamental, culminando na criação de uma sociedade paralela a esses acontecimentos. BioShock passa a questionar esse ideal apresentado por Ayn Rand nos acontecimentos que sucederam à fundação de Rapture. O sucesso inicial da cidade, que até certo ponto era um local muito melhor para se viver do que as cidades da superfície terrestre, foi ameaçado pela disparidade entre os empresários e os trabalhadores. A crítica do jogo ao sistema capitalista está implícita nesses eventos, motivados pela diferença entre ricos e pobres e a introdução de uma droga extremamente viciante e nociva que levaram a cidade à ruína. O objetivo da história de Rapture é demonstrar como uma sociedade baseada em valores individuais está fadada ao fracasso. Contudo, por mais que essa história seja analisada por muitos como suficiente para tecer uma crítica ao livre mercado e uma sociedade baseada no indivíduo, é necessário entender o papel de Andrew na cidade. O imigrante bielorrusso, além de criador e idealizador do projeto, várias vezes age como um ditador em diversos pontos da história. Obviamente, em uma sociedade livre, as pessoas podem escolher viver em cidades que sejam geridas por uma figura autoritária, desde que elas estejam cientes disso por meio de um contrato. O que é algo que eu duvido que aconteceria, pois ninguém em sã consciência escolheria voluntariamente viver em um local assim. No Ancapistão, as pessoas são livres para criar as suas comunidades e impor regras privadas, mesmo que algumas não façam nenhum sentido lógico. Afinal de contas, a associação das pessoas é voluntária. Pensando nesse ponto, se os habitantes estavam cientes que a qualquer momento Andrew poderia criar medidas autoritárias, a história não faria sentido, já que não haveria motivo para alguém sair de um governo autoritário para outro sob as mesmas condições. Contudo, pensando que nada disso estava previsto, os atos de Andrew ferem os princípios que ele mesmo buscou defender em Rapture. Tamanho é o seu autoritarismo que, por medo de influências externas, ele decide outorgar uma lei que impede todo o contato da cidade com o mundo exterior. Isso significa, na prática, que além de não terem notícias do que acontece fora da cidade, os habitantes estão presos no fundo do oceano, completamente à mercê de Andrew e seus devaneios. Por mais que Andrew se julgue como um defensor do livre comércio, as medidas que ele toma restringem a competição dentro da cidade. O contato inexistente com o mundo externo inibe a chegada de novos produtos e empresas concorrentes. Isso fica muito evidente quando um homem chamado Frank Fontaine enriquece com o comércio de bens externos, contrariando as medidas impostas por Andrew. Outro ponto que é criticado pelo jogo é a incapacidade das pessoas pobres de atingirem um patamar social maior em Rapture. Levando o randianismo até as últimas consequências, Andrew não é somente contra programas sociais assistencialistas.
mas também não permite que os cidadãos façam caridade dentro da cidade. Claro que, no ponto de vista libertário, doações são permitidas, já que o indivíduo pode fazer o que quiser com seu patrimônio. Entretanto, mesmo supondo que os cidadãos escolheram morar por lá sabendo dessa regra, isso não explicaria os problemas de mobilidade social. BioShock deixa explícito que não existem leis de mercado dentro de Rapture, o que, em teoria, faz com que as forças do mercado possam atuar livremente. Contudo, Rapture vive em uma espécie de corporativismo, onde o seu dono controla quem pode e quem não pode entrar no seu chamado livre mercado. Para as forças do mercado agirem, todos devem ser livres para empreender, o que aumenta a concorrência, diminui os preços e aumenta os salários oferecidos de acordo com a demanda. Claro que nessas condições, uma sociedade não poderia prosperar muito. Como dito anteriormente, cidades privadas podem impor leis privadas, desde que os indivíduos aceitem previamente essas condições, o que permitiria, em tese, até mesmo a criação de cidades socialistas no Ancapistan. Porém, isso não quer dizer necessariamente que essa cidade irá prosperar. Além de todos os problemas relativos à liberdade, é criado o Adam, uma droga que aumenta a produtividade dos trabalhadores. Seu uso constante faz com que a produtividade da cidade aumente, mas o custo para isso é elevado. Assim como drogas pesadas, o Adam é uma substância extremamente viciante e que causa sequelas graves aos usuários. Fontaine, o mesmo que contrabandeava produtos para dentro da cidade, é o pioneiro na industrialização dessa substância, aumentando exponencialmente a sua influência. Além de todos os problemas citados previamente, a dependência química é mais um fator agravante dentro de Rapture. Por se tratar de uma droga cujos efeitos colaterais são graves, é de se imaginar que a maioria das pessoas preferiria não usar a substância, mas não é o que ocorre por aqui. O jogo não diz os motivos para isso, mas é de se esperar que, por se tratar de um monopólio corporativista muito lucrativo, Fontaine manteve acordos com Andrew a fim de incentivar o seu uso e impedir que as pessoas divulgassem os malefícios da substância. Entretanto, essa parceria não dura muito, e o que se acontece é um conflito de poder entre Andrew e Fontaine. A disputa de poder acaba com a tentativa de prisão de Fontaine, no qual ele tenta resistir e acaba sendo assassinado. Não demorou muito tempo até que um revolucionário chamado Atlas juntasse os trabalhadores e iniciasse uma guerrilha contra as forças da cidade. Inúmeros conflitos fizeram com que Andrew criasse mais medidas autoritárias, incluindo a criação de campos de concentração para indivíduos problemáticos. Atlas pode parecer a solução para os problemas da cidade, porém, com o passar do tempo, seus atos para conseguir mais poder se assemelham aos métodos utilizados por Andrew. As disputas entre Atlas e Andrew fizeram com que ambos os lados, em uma tentativa de conseguir a maior vantagem possível, criassem armas cada vez mais fortes e abusassem do Adam. Como consequência, a sociedade de Rapture sofreu os efeitos da guerra, em que sua população teve um destino cruel. Enquanto uma parte virou uma espécie de zumbi viciado em Adam, o resto acabou morrendo, seja pelas mãos dos próprios zumbis, seja pelo governo liderado por Andrew, seja por revolucionários liderados por Atlas, seja, até mesmo, na pior das hipóteses, por suicídio ou inanição. À primeira vista, essa pode parecer a história de uma cidade que mostraria o fracasso do sistema capitalista. Óbvio que, tratando de uma história fictícia, os autores podem controlar todas as variáveis a fim de colaborar ao seu ponto de vista. Contudo, mesmo desconsiderando esse fato, os acontecimentos descritos em BioShock não serviriam para refutar o capitalismo. Ora, como pode um local governado de maneira autoritária ser o berço da liberdade individual? Como podem as forças do livre mercado atuarem em uma sociedade completamente isolada, cujas empresas são escolhidas por um órgão centralizador? Rapture pode ser muitas coisas, exceto um local propício para o florescimento da liberdade. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Paulo Almeida, revisado por Stanley Calderelli. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se deseja ser notificado dos outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima.